Boa noite, pessoal. A gente está começando o 4º episódio de Por Amor Resolvi Lutar. Né? Essa noite é uma satisfação gigantesca de receber uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que é a doutora Fátima Mineto, pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, uma pessoa que sempre luta pela causa da inclusão, não só do autismo, da síndrome de Down e outras deficiências. No momento em que nós estamos vivendo um projeto, e se fala muito, né, daquilo de cuidar de quem cuida, a Fátima já estuda, pesquisa e trabalha com as famílias já há muitos e muitos anos. Fátima, muito obrigado pela tua disposição, né, em dedicar um tempo aqui para a gente. Agradeço muito a tua presença. Se tu puder contar um pouquinho de você, do teu projeto, do teu trabalho, né, como é que você desenvolve, eu agradeço. Então, boa noite a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui, podem acreditar que eu venho de coração aberto, eu não ando fazendo muitas lives, porque eu acho que eu já acabo, de alguma forma, falando demais, então eu andava meio reservada, mas não pude rejeitar o convite do Rafael, que é uma pessoa que eu admiro. O Rafael e a sua família são um exemplo de luta pelo amor do filho, e isso é uma coisa que a gente não pode negar. Eu sou professora da Universidade Federal do Paraná há uns 8 anos, mas eu já tinha uma vida muito anterior em relação às pessoas com deficiência, e eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência quando fundaram a primeira escola pública do município de Curitiba, que era o Alibarc, em 1983. Então, meus primeiros contatos com o autismo foi em 1983. Sei que vocês estão fazendo a conta, né? Então, naquela época, o que a gente sabia do autismo era muito pouco. Era uma Alibarc, em 1983, cultura muito grande das deficiências em todos os ambientes, não se trabalhava especificamente uma metodologia. Então, foi todo esse aprendizado ao longo dos anos, né? As escolas especiais também, naquela época, acolhiam todas as deficiências juntos e a gente fazia o melhor que podia na época, então, há muito tempo atrás. E agora, com o caminho das coisas, eu comecei muito centrada no trabalho com a pessoa com a deficiência. Então, eu comecei com os jovenzinhos, então eu trabalhava na oficina pré-profissionalizante, preparando eles para estar com alguma função social. Na época, a gente trabalhava montando as caixinhas da Labra, trabalhando com montagem de grampo, saco de aspiradora. Então, a gente fazia convênio na cidade industrial com as empresas e ajudava ali. Com o passar dos anos, eu fui descendo e fui para a parte de alfabetização, que já era o meu trabalho anterior no ensino regular. Então, durante muitos anos, eu trabalhei com a alfabetização das pessoas com deficiência, com síndrome de Down, com autismo, e nesse percurso eu fui descendo mais ainda e acabei nos bebezinhos. E aí eu fiquei, acho que uns, 11 anos na parte da intervenção precoce, e foi nessa época que eu me especializei mais e fui fazer o mestrado na área de cognição e aprendizagem, porque eu queria identificar quando que a gente começava a ver um atraso cognitivo, porque quando a criança é muito pequena, a gente não tem essa resposta, e se alguém disser que tem, eu não sei onde ela comprou a bola de cristal, vocês me avisem, porque eu preciso descobrir. Então, a gente vai descobrir a deficiência intelectual ao longo do desenvolvimento. Então, em um primeiro momento, como o cérebro é cobrado, o número de exigências é menor, o recurso neurológico que ele tem mostra respostas que a gente não nota tanto a deficiência. Mas ao longo do desenvolvimento da criança, então com 3, com 4, com 5, quando a gente vai tendo as podas neurais, a gente começa a observar uma mudança e aí a gente vai vendo que falta recurso cognitivo e começa a entender a deficiência intelectual. Então, isso é um processo. E não importa se a criança tem síndrome de Down, se tem autismo, ou às vezes até uma paralisia cerebral, que a gente também não sabe se vai ter a deficiência intelectual ou não. Então, esse é um fantasma que percorre tanto a vida do profissional como de um pai ou de uma mãe. Então, foi nessa área que eu me especializei mais com o mestrado e depois com outras tantas mil especializações, tentando entender esse processo e como minimizar a deficiência intelectual, independente da condição de diagnóstico que a criança tinha. Então, nesse período, foi o que eu trabalhei mais, né? Incentivando o trabalho com a criança menor, para que esse atraso cognitivo lá na frente aparecesse cada vez menos evidente, né?
E isso teria que ter um investimento no início do desenvolvimento, enquanto a criança ainda tem uma capacidade muito mais ampla de recursos cognitivos para que a gente possa acessar e estar estimulando. Então, é óbvio que você estimular uma criança com 1 ano e uma com 6 é muito diferente cognitivamente. Então, por isso, meu trabalho incentivando os pequenininhos. Só que aí, eu sou formada em artes, mas sou psicóloga também, já atendi as famílias em consultório, eu comecei a perceber que o impacto do meio, a influência do meio, tinha um resultado no desenvolvimento da criança. Porque às vezes a criança fazia uma coisa comigo, mas quando a mãe chegava, não fazia. Ou então a mãe via uma coisa em casa e trazia, e eu dava uma solução e a mãe não conseguia acessar aquela solução. E foi aí que eu fui vendo quanto, e fui conhecendo o Bronfenbrenner, maravilhoso, e a teoria bioecológica do desenvolvimento, quanto que a gente precisaria trabalhar os microsistemas que a criança faz parte. Então, não adianta investir só na escola, mas a gente tem que atender a família. E aí, o meu doutorado, eu trabalhei com práticas educativas parentais, índice de estresse parental, e comparei diferentes modelos de pais de crianças com síndrome de Down, de crianças com deficiência intelectual, com autismo, e crianças que não tinham nada, para a gente poder achar um meio termo. E aí, daí para frente, eu já vinha com trabalho relacionado à família, mas daí para frente, todas as minhas pesquisas hoje, e o meu empenho é tentar dar um lugar para essa família, é tentar reorganizar esse olhar que um pai pode ter sobre um filho, que a mãe pode ter sobre um filho. Talvez esse olhar que nós profissionais também desenvolvemos ao longo do tempo. Então, eu sempre digo para os meus alunos, se você está olhando e está vendo o autismo, você não serve para trabalhar aqui. Se você está olhando e está vendo a síndrome de Down, porque você tem que ver a criança. Você tem que ver a pessoa, e isso é o que importa para nós. Deixa eu ver que eu tenho que desligar. Desliguei uma coisa aqui no meu computador. Então, esse foi o percurso até agora que fez com que eu buscasse investir mais a minha energia. Hoje a gente tem parcerias internacionais, vocês sabem que eu estou envolvida com o trabalho do Eco Project lá, com a OMS. Eu tenho uma parceria com o professor Vitor Franco, que é de Portugal, e a gente está trabalhando de avaliar como está o desenvolvimento da família, então como é que esse pai está se desenvolvendo enquanto pessoa, como é que essa mãe está se desenvolvendo enquanto pessoa, para depois a gente falar do desenvolvimento do filho, porque é a influência direta. E a gente também tem uma parceria com a Universidade do Kansas, onde a gente trabalha com um instrutor, está validando agora uma escala de intensidade de suporte, que é uma escala que a gente já avaliou no Brasil, a de adultos, e agora a gente está trabalhando a escala de intensidade de suporte para as crianças menores. É uma parceria com a Universidade do Kansas, e a gente tem um grupo de pesquisadores de Curitiba e da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, o nosso laboratório ele tem algumas parcerias internacionais, buscando recursos e criar instrumentos para a população brasileira, para os nossos pais, e é isso que eu acho que é o que mais importa, é tentar dar um lugar para essa família, e é por aí que eu trabalho. Não sei o que mais você quer que eu conte. Fátima, você é uma pessoa multi, né? É muita coisa que você pesquisa, é muita coisa que você faz. Né? E é tão relevante, né? Em cada momento na UPA, na nossa luta que a gente teve até hoje, pelo menos na minha história de ativismo, você sempre teve, de alguma forma, contribuindo ou sendo protagonista ou apoiando, né? Desde a questão da possibilidade do aluno ele poder refazer um determinado ano, a questão da família, né, do acolhimento, porque se trata muito disso, né? A nossa Associação União de Pais pelo Autismo, ela se trata fundamentalmente de acolher as famílias e acolher a demanda das pessoas, e tem coisas assim que marcam, né? São axiomas, são determinadas frases. Quando você fala, né, que a gente tem que ver além do autismo, quando a gente tem que ver além da síndrome de Down, né, que ali há um sujeito, há uma criança, há uma pessoa com suas próprias qualidades, com a sua própria singularidade, né? Você nunca vai encontrar dois casos iguais, apesar de todos os parâmetros que as pesquisas possam colocar,
ao fim e ao cabo, todas as famílias têm a sua particularidade. E eu lembro de uma palestra que você deu, não lembro se você estava palestrando ou mediando, e aquilo tocou muito profundamente em mim, quando você disse que, comentando a fala de uma mãe, dizendo que a mãe, na fala dela, ela disse, eu não consigo ainda aceitar o diagnóstico do meu filho. E isso vem muito, né? Porque a gente sempre fala, não, é importante a aceitação. E, claro, é importante passar por um processo, né? Mas a aceitação, ela não pode ser algo que leve para uma passividade. Resignação, que não pode ser. Por isso que eu não gosto da palavra aceitação. Isso tocou muito em mim quando você falou, né? Porque eu acho que isso também tocou porque bateu, né? Bateu isso que você falou. Qual que é o papel? Na hora que você diz eu aceito, meio que se conforma, entra num estado de resignação. Olha, ele é assim, não posso fazer nada. É diferente de você dizer eu entendo que tem um autismo, mas tem uma criança em desenvolvimento e vamos arregaçar a manga para ver o que a gente pode fazer. Isso tem que valer para o profissional também. Então, o professor não aceita o aluno. Não, o professor, ele é um profissional. Ele escolheu a profissão, agora ele vai correr atrás do prejuízo. Ele tem que entender o desenvolvimento da criança e achar recursos dentro dele mesmo. Mas vejam, eu tenho que dizer para vocês também que o professor é gente, que nem o pai e a mãe são gente, precisam de um tempo para se organizar, de um tempo para administrar seus próprios medos, que a gente sempre tem. E eu vou dizer para vocês, eu já passei muitas fases. Eu hoje, talvez, eu esteja mais preparada para o diferente. É isso. Mas isso não significa que eu não tenha medo, às vezes, ou que eu não me depare com alguma coisa que me paralisa e eu tenho que respirar fundo. E vou te contar uma coisa. A conclusão do meu doutorado foi que eu tive 2 grupos de pais que tinham estresse muito parecidos. E eram os pais de crianças que tinham desenvolvimento típico, ou seja, não tinham deficiência nenhuma, com os pais de crianças com síndrome de Down. Ou seja, os pais de crianças com síndrome de Down quase não tinham estresse, as práticas educativas eram muito mais parecidas com as crianças que não tinham nada, né, com desenvolvimento típico. E os outros pais estavam com nível de estresse lá fora da linha. Olha só. E você tem que olhar o que tinha de diferente. Aí você escuta a fala das outras mães, é assim, não tem ninguém igual ao meu filho. Né? E as mães da síndrome de Down, eu coletei o material dentro do ambulatório da síndrome de Down. Associação Reviver Down, rede de apoio do ambulatório, vai uma vez no mês lá para consulta com a gente. Tem qualquer coisa, manda um WhatsApp para a Fátima. Né? Então, assim, o que a gente observou é que famílias que têm rede de apoio têm uma tendência a ter um estresse menor, ter práticas educativas melhores e um entendimento sobre o diagnóstico melhor. O que acontece com o autismo, não recente agora, mas historicamente, é uma criança muito diferente da outra, não dá quase para a gente comparar. Tá? O fenótipo, qual é o fenótipo da síndrome de Down? Os traços físicos. Qual é o fenótipo do autismo? Qual é o fenótipo do autismo? É o comportamento. É o comportamento no supermercado, é o comportamento no cinema, é o comportamento numa festa de aniversário. Isso é muito diferente de um autista para outro. Exatamente. Tem um autista que vai achar o máximo no supermercado e colecionar as cores que está vendo. O outro não vai conseguir entrar, é um comportamento diverso. E aí você olha lá, chegou no aniversário uma criança com síndrome de Down, alguns vão ter pena, outros vão não sei o quê, mas já tem o modelinho, porque está lá o modelo padrão, certo? Agora, e ainda vão achar que são todos bonzinhos, porque tem aquela ideia de que criança com síndrome de Down não é agressiva. Aí chega uma criança com autismo que o fenótipo não é percebido como um fenótipo, que o fenótipo é o comportamento, a gente tem um desajuste no ambiente, a gente tem um sofrimento da família diferente, tem um sofrimento de quem recebe eles diferente. Então, isso faz muita diferença. Então, daí o que acontece com a mãe da criança com autismo? Reduz a rede de apoio. Porque dela perde amigo, perde não sei o que, e isso perde a família às vezes, perde os irmãos, os primos, os sobrinhos, quem poderiam ser a rede de apoio. Então, hoje, o que mais a gente trabalha?
e isso tem que valer para a escola também. As famílias precisam pertencer, as famílias precisam se sentir incluídas em todos os processos. Não pode só ser a família acolhida pela terapia, porque está pagando ou porque é ali que a criança vai ser tratada. A gente precisa ampliar essa rede. Hoje, nessa situação de... Pode falar. Vamos aproveitar que você falou dessa rede de apoio na educação para fazer um gancho com o tópico da nossa chamada da live. Antes da gente entrar na discussão aqui, na conversa sobre as aulas online que estão tendo, quero agradecer a todos que estão acompanhando agora e que acompanharão posteriormente a live, né, que vai ficar gravada. E mandem perguntas para a doutora Fátima, né, aproveitar, vamos aproveitar que ela pôde estar aqui com a gente. Né, eu quero agradecer aqui a Val, a Passos Valcineia, né, que está colocando aqui, desejando uma boa noite. A Elvira Lacerda também desejando uma boa noite. A Alzimara Bacelar, boa noite, estamos firmes na defesa das pessoas com deficiência. Tenho aprendido muito com você, Ana e Miguel. Obrigado, Alzimara, sempre acompanhando as nossas lives. A Maria Betânia Lima, dando boa noite. A nossa diretora da UPA, a Dani, né, live maravilhosa, sou super fã da Fátima. Aqui, pera só um pouquinho, que tem bastante comentário hoje. A Stefa desejando uma boa noite pra gente. Boa noite, Stefa. A Elaine, perfeito, aqui com certeza concordando com os comentários que você fez. A Aninha, minha esposa, dizendo que está muito bom. O Miguel está aqui do meu lado e ele quer que eu coloque a senha para botar um programa para ele. E aí ele fica aqui, a Ana fica tentando tirar ele para não atrapalhar a live. Então, vocês ouvirem, não liga. Valciné, exatamente o que penso, temos que ver a criança, adolescente ou adulto, não temos que enxergar problema. A Aninha, sou muito fã da doutora Fátima. Estefa, Fátima para lá de especial. Lari, super Fátima, sempre nossa aliada. Você tem um fã-clube aqui, Fátima. A Deleuza, minha amiga lá de Figueira, que maravilhosa, esclarecedora, essa professora Fátima. Viviane, parabéns à live. A Dani, adora ouvir a doutora Fátima. Luciene, oi, eu também aqui em Colombo. Oi, Luciene. Oi, Lu. A Cristiane, boa noite. Escola Especial, Helena. Gente fofa, Aham, legal. A Juliana Mineto, filha? Filha, bem-vinda, Juliana. É essa filha que dança, não? Não, essa é farmacêutica, pesquisa no Erasto Getner. Que legal. É sobre câncer infantil. E a Alcilene, boa noite, parabéns pela live. Obrigada. É isso aí. Então, assim, ó, pessoal. A criança vai estar dando aula. Professora. A gente propôs aqui discutir a questão das aulas online. Eu vou pedir para a doutora Fátima falar como é que ela pensa e avalia a situação, né? Primeiro, assim, nós temos professoras aqui que estão nos acompanhando, algumas que já comentaram. Eu quero parabenizar muito o esforço dos educadores, no momento que foi todo mundo pego de surpresa com a pandemia, né, de tentar fazer o seu melhor, né, de tentar construir o seu melhor, para continuar tendo esse vínculo, né, dos alunos com a escola, a educação não se perder nesse momento importante sanitário de saúde, né, e de isolamento. Frente a isso, a gente sabe que há muitas dificuldades, né? A gente pega, claro, com ênfase para a pessoa com deficiência, autismo, onde a gente vê muitas vezes a impossibilidade, como é o caso, eu estava relatando um pouquinho antes para a doutora Fátima, do meu filho, que não consegue, muitas vezes, acompanhar as aulas. Mas a gente tenta, a gente se esforça, pega até o esforço da professora que ela faz de adaptar o material, mas mesmo assim é diferente, sem ter o tutor ali, a gente tenta, mas não consegue. Eu fiz uma enquete, estava falando para a doutora Fátima, no Instagram,
onde 100%, óbvio, isso não tem nenhuma evidência científica, é uma enquete da bolha que acompanha ali as minhas publicações, onde 100% das pessoas que responderam disseram que os filhos não estão adaptados à aula online. Né? No Facebook, em torno de 64% falaram isso também. A Comissão de Direitos Humanos do Estado fez uma recomendação ao Estado que suspendesse o ano letivo. Né? E a nossa grande preocupação é o esforço que todo mundo está fazendo e como ter o menor prejuízo possível frente a tudo isso. Né? E, frente ao tema da nossa conversa hoje, como é que fica o sentimento das famílias, como é que nós estamos lidando com tudo isso, né? Então, eu queria que a doutora Fátima Mineto, com toda a experiência e todo o protagonismo que ela tem nisso, pudesse comentar um pouquinho sobre essa questão das aulas, né? Eu acho que você foi muito feliz quando você pegou o gancho no que eu falei de rede de apoio. Isso, para mim, assim, mostra quanto que você está, que acho que a nossa conversa anterior foi importante para a gente entender, né? E essa situação da rede de apoio, ela é fundamental. E eu tenho que contar para vocês que muitas dessas mães, a Adriana, linda, maravilhosa, a Esther, a Lari, muitas dessas mães hoje são a minha rede de apoio. E eu um dia fui rede de apoio delas. Mas se um dia eu não estou boa e estou chorando, elas são as minhas amigas, são pessoas que posso ser eu. Então, isso mostra quanto que o suporte, independente da situação, ele faz toda a diferença. Quando você fala para nós assim, como que a gente vai fazer para ter um menor prejuízo, não tem como a gente não pensar que não vai ter prejuízo. Prejuízo, de alguma forma, todo mundo está tendo. Não são só as crianças, são os pais, os professores. Então, todos nós fomos pegos de surpresa. Então, o que nós temos que fazer agora é administrar o prejuízo. Quando o Rafael diz assim, meu filho não consegue fazer, a gente tem que pensar assim, que o ideal seria ele conseguir algumas coisas. Tudo ele não vai conseguir. Nem se ele estivesse na sala de aula, com toda a infraestrutura, talvez, e ainda a pandemia estivesse acontecendo, ele não ia continuar com o mesmo desenvolvimento. A criança em casa não vai fazer igual, ou não vai progredir do mesmo jeito nessa fase, principalmente a criança com deficiência, mas eu estou me referindo a todas as crianças. Primeiro, por causa da diferença da oferta no processo educativo. Então, não é igual na escola. Por mais que o professor morra de fazer e se empenhe de fazer aquilo, não é ele que está fazendo lá. E o contato físico na escola é o que faz a diferença. Alguém diz, por que não volta a aula sem se encontrar? Não tem como. A escola é contato, a escola é abraço, a escola é amor. A escola é essa situação onde a gente começa a existir no primeiro lugar longe da família. Então, não tem como não existir. Perdemos uma coisa muito importante. Então, isso é importante. Outra coisa importante a gente pensar é que os pais não são professores. Não estão preparados para ensinar isso. Agora, acrescente nesses pais um monte de outras coisas. Medo, insegurança, estresse, um sentimento de solidão que é diferente, por mais que a casa esteja cheia. Nós estamos deixando outros fora do nosso contato. Então, esses pais não estão em condições emocionais, nem que ele seja um pai super legal para fazer tão perfeito. Então, o que vai acontecer? O pai vai conseguir fazer um pouquinho. E isso, para nós, é melhor que nada. Então, eu penso que, nesse momento, o que seria pior é a criança não ter nada, não ter oferta nenhuma. Ou ter oferta muito inadequada ao que seria para ela. Por exemplo, não estarmos trabalhando conteúdos que seriam no nível dela. O que eu penso que deveria as escolas eu penso que as escolas estão tentando enviar materiais que sejam adequados à faixa etária que a criança está. A gente estava discutindo antes uma coisa que eu concordo com o Rafael, que o ideal seria que a gente trabalhasse o reforço de alguns conceitos que a criança já tem, principalmente para a criança com deficiência. Porque isso aumentaria a autoestima dos pais em relação ao que eles estão fazendo e também a criança ia ter manutenção do que ela já sabe. Se a gente vai ficar usando os pais, ou pedindo que os pais, desculpa a palavra usar, mas a gente está esperando que os pais façam algo que eles não estão preparados para isso, é muito difícil. É igual dizer para vocês, talvez o que o professor
esteja oferecendo hoje não tem a qualidade que ele possa oferecer, porque o nosso professor de hoje não se preparou para isso. Então, ele está oferecendo o máximo que ele pode, talvez os pais estejam fazendo o máximo que eles podem. E os filhos estão no meio da pandemia. Se para nós dá angústia, se para nós dá um dia de insônia, se para nós dá dor de barriga, eu faz dias, olha, eu estou procurando, se vocês acharem, eu estou procurando o botão de desliga, eu não quero mais essa brincadeira. Já cansei, se você achar, Rafael, me liga. Fátima... Assim, imagine as crianças. Sim, veja só, isso que você falou da solidão, que é diferente na casa, veja, eu moro numa casa que não é muito grande, é uma casa pequena, e a gente está convivendo pela primeira vez 24 horas em home office, eu, minha esposa, meu filho, né? E o que acontece? Eu faço muita reunião, eu faço reunião usando o Zoom, usando o Meet, e live, essas coisas. Então, o que acabou acontecendo? O Miguel, ontem, quando nós levamos ele para terapia, a fono e a psicóloga falaram, olha, quem sabe a gente veja de você fazer as lives e fazer as reuniões não em casa, porque ele está o dia inteiro só falando de live. E falando de live, repetindo autismo. Então, assim, a gente está se vendo com coisas novas, né? Com dificuldades bastante grandes, né? Eu falei para a Ana, pode deixar o Miguel vir aqui, não tem problema. Quando eu botei você agora há pouco em tela cheia, porque o Miguel estava querendo que eu botasse um código no celular. Então, é muito atencionamento às vezes, né? E eu acho que as pessoas estão vivendo muito, se enxergando muito, né? Além do que, muitas vezes, a rotina fora de casa, a rotina de trabalho, a rotina de escola, permite com que a gente, muitas vezes, não se olhe, não tem esse tempo de reflexão de si mesmo e da relação familiar que estabelece dentro do ambiente, né? Isso mesmo. Então, veja, o que nós temos é um impacto que tomou conta de todas as áreas da nossa vida, profissional, educacional dos filhos, mas principalmente do contexto familiar. O contexto familiar é muito complicado, né? É uma rotina muito nova. Então, o que eu diria para você que seria, para minha opinião, prejudicial, se as escolas não oferecessem nada. Se oferecessem coisas que não é do nível da criança. Se os pais não recebessem um tipo de orientação que eles dessem conta de fazer qualquer coisa. Veja, qualquer coisa é melhor que nada, mas não é bom. O ideal seria que a gente estivesse acompanhando o que os pais estão fazendo para ampliar um pouquinho o repertório do que a criança vai fazer. Agora, vamos pensar na criança com autismo especificamente. Olha a mudança de rotina. Olha, de deixar de ficar longe da família, pelo menos 3h30, 4 horas na escola, mais 1 hora de atendimento. Você entende que isso foi um impacto para a criança muito grande? Sim. E a gente espera dela um rendimento que não vai ser igual. Então, isso tem um problema. Outra coisa que a gente tem que considerar são as famílias que não são a maioria dos que a gente convive, mas são as famílias mais carentes, que estão pensando em comer, que estão pensando que não tem o que vai, que não tem o que comer, e algumas do que a gente falou esses dias que eu atendi, além de não ter o que comer, estavam sem água, porque eram pessoas que vendem coisas na rua, e daí hoje estão sem vender. Óbvio que essa família tem um celular de uma péssima qualidade, não tem internet em casa, e essa condição é uma condição que aí merece uma atenção muito diferenciada. E é aí que, quando a gente pensa, não queremos que as pessoas saiam prejudicadas, todo mundo já está num prejuízo. Mas a gente tem que minimizar para cada uma do jeito que a gente puder, ir atrás de cada uma dessas. Né? Eu sei que você está fazendo sua parte, porque você já me mostrou escondido ali nas coisas, mas todos nós temos que estender a mão para alguém nesse momento. Deixa eu aproveitar e fazer o merchan aqui da nossa campanha, né? Quem está nos assistindo, souber de família, não precisa ser só de autismo, família que tenha alguém com deficiência, que não seja autismo, e esteja passando por uma dificuldade financeira, inclusive para comprar comida, para se alimentar em casa, não precisa se acanhar. Entra aí no link que eu coloquei na tela, né? bit.ly/autismo sem fome.
preenche o cadastro que nós vamos ajudar a levar cesta básica, né? E se você puder também contribuir, nem que seja com 1 quilo, a gente recomenda uma cesta, mas nem que seja com 1 quilo de alimento, você pode doar para a nossa campanha e a gente, com toda a comodidade, vai buscar na porta da sua casa, com toda as precauções, né, com máscara, álcool em gel, sem nenhum problema, a gente vai lá e busca o alimento. Então está sendo uma coisa bacana, estamos chegando perto de 1 tonelada já de doações, quero agradecer muito a todos, né, e contem com a UPA, né, para a gente conseguir continuar fazendo esse apoio às famílias. Fátima, se você... Oi? Tem pergunta? Não, se não tem, eu quero falar uma coisa. Pode falar. Então, eu quero dizer assim, que a gente está falando das coisas que a gente sabe que não estão tão ajustadas. Mas é importante a gente falar que esse conjunto de desorganizações, eles têm tido uma consequência muito séria, que é a agressividade. Então, o aumento do estresse, o aumento dessa incontrolabilidade, dessa instabilidade, desse não saber o que vai ser amanhã, de alguma forma, em todos nós, acionou alguma coisa que envolve agressividade. Por que isso? Porque uma pessoa normal se defende. É o que está no nosso chip. Então, quem, por acaso, ficou mais agressivo ou mais nervoso nesses dias, ou andou levantando a voz com um com o outro, isso está fazendo parte desse processo. E eu acho muito importante, porque eu estou vendo muitas lives acontecendo e acho que já passou um tempo. A gente já está na consequência. Que a consequência é os efeitos emocionais que a gente está tendo, né? Então, não dormir é uma coisa, mas o que acontece muitas vezes é que nós não estamos perdoando a gente mesmo por estar nessa situação. Então, o que a gente tem que falar? Nós já sabemos disso. Como seria a chave para minimizar isso dentro de casa? Então, vamos pegar a ideia da escola como um primeiro ponto. Provavelmente a hora de fazer as tarefas tem sido uma hora que aumenta o estresse, tem sido uma hora que a família, de alguma forma, acaba um criticando o outro, se a mãe está ajudando, se o pai está ajudando, ou se a criança muda o comportamento nessa hora que ela vai ser cobrada. Então, é importante a gente pensar como a gente pode, isso que é o mais importante, acho, de tanta gente falar das tragédias. Quais são as chaves que desliga? Primeiro, lembrem que quem assistiu alguma palestra minha sabe que eu digo assim, é muito importante que a gente pense que a gente está num avião e que máscaras de oxigênio cairão automaticamente. A gente põe primeiro em quem a máscara? Na pessoa adulta e depois na criança. Então, na hora que tiver um estresse dentro de casa, com agressividade ou que a criança não está fazendo, a primeira coisa, parem e pensem, vocês pais, ou até os professores que estão com as crianças também online. Máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Ponha primeiro em você. Então, largue tudo do jeito que está e respire. Se tiver que fazer isso saindo do ambiente, faça. Volte você no seu eixo. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós temos esse controle. O que nós não podemos deixar é a peteca cair. Outra coisa, se eu não estou conseguindo voltar no meu eixo de controlar a minha respiração, então controlar a respiração é assim, eu sair daquele ambiente que está muito estressante, nem que seja me trancar no banheiro. E eu vou respirar. Respira, segura contando 3 tempos, para depois soltar. Isso faz uma oxigenação no cérebro que faz com que a gente volte no nosso autocontrole. Se eu continuar no ambiente que está tendo a polvorosa da bagunça, tudo isso só vai piorar. Então, alguém tem que ter o primeiro passo de se afastar. A hora que isso acontece, vocês têm que lembrar que eu estou lutando por mim mesma. Então, não tem como eu tentar cuidar do outro se eu não cuido de mim mesma. Eu não posso atender a criança se eu não estiver melhor. Eu não posso ajudar meu marido ou a minha esposa se eu não estiver melhor. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber quem seria a nossa rede de apoio agora. E, às vezes, a rede de apoio não está dentro de casa. Por que isso está acontecendo? Porque naquele ambiente a gente está com muitos conflitos e muitas situações de excesso de proximidade. Então, existe uma história do porco-espinho que quando a gente está perto demais, um fura o outro. Mas se a gente está longe demais, a gente morre de frio.
né? Então, nós não queremos uma distância, mas a gente tem que achar esse espaço. Justamente. Isso que é importante. Então, muitas vezes, a nossa rede de apoio, ela não está dentro de casa. Então, é importante, nesse momento, a gente saber com quem a gente pode falar. Alguém que vai fazer a gente levantar da cama. Alguém que vai fazer a gente pentear o cabelo. Alguém que vai fazer a gente parar de querer matar o marido naquele dia, deixa para o dia seguinte. Né? Parar de querer matar a mulher naquele dia. Porque isso faz parte do desenvolvimento. Se alguma família não está num nível de estresse normal, ela não é. Porque nós estamos acionando todas as coisas que provocam a defesa. E a defesa nossa é o ataque. Isso faz parte do ser humano. Então é óbvio que a gente vai chorar, uns vão chorar, outros vão gritar, outros vão bater a porta, outros vão ser agressivos. E a gente tem que controlar isso para não acabar na criança. Porque se todo esse estresse que a gente tem no adulto, a gente não vai bater no marido, não vai bater na esposa, mas a gente vai gritar com a criança, nós vamos ter aí um redemoinho que vai afetar de novo o sistema. Então, se a tarefa de casa está sendo uma coisa de muito sacrifício, vamos dividir ela em 1000 pedacinhos. Vamos pensar que a nossa meta de hoje tem que ser menor, daí da semana que vem, que a gente já conquistou um pouco da harmonia, do autocontrole, a gente pode aumentar. Vamos fazer uma escala, vamos reorganizar o dia, né? Então, eu sei que tem famílias que já estão nesse processo de levantar, todo mundo se arrumar, tomar banho, tomar café na hora certa. Mas se isso não está acontecendo, tem que acontecer. Né? A criança, ela precisa da organização, mas nós também precisamos. E daí, qual é o horário do dia que eu vou ficar longe do meu marido, longe da minha filha, longe dos meus filhos, para eu respirar um pouquinho? Isso tem que acontecer para todos dentro da casa. Não dá para a gente pensar que todo mundo tem que fazer a mesma coisa tudo junto. Aí a gente tem uma casa com criança pequena, recém-diagnosticada, com mais filhos, e é isso uma coisa. Nós temos uma mãe que já tem um filho com diagnóstico há mais tempo, e ela é sozinha com essa criança. Então, é outra situação. A gente tem um caso de uma mãe que o filho já é grande e que ela já tinha passado por várias fases de entendimento do diagnóstico. Então, é difícil alguém vir e dar uma receita de bolo se nós temos contextos totalmente diferentes, se nós temos relacionamentos interpessoais em etapas diferentes. Então, vamos pensar que o casal até vinha legal, mas a gente não convivia 24 horas. E nem tinha que lidar com todos os problemas o tempo inteiro do cotidiano. Outra coisa, esse casal que estava legal não tinha o filho dentro de casa 24 horas. E também não tinha que ser o professor dele. Então, tudo isso implica em a gente não entender o processo de educação e talvez não entender que a escola não mandar nada é grave. Então, nós temos que tentar criar estratégias para, de alguma forma, poder estar lidando com esse cotidiano. Tem alguma pergunta, Rafael? Ou você quer meter o dedo? Você sabe que você pode criticar à vontade, que eu não me ofendo. Não, eu estou encantado. É poesia isso que você fala, eu acho, sabe, Fátima? Mais do que pesquisa, é poesia. Eu acho que, com certeza, muita gente que está te ouvindo, está te vendo aqui agora, está tocando, né? Toca na realidade do nosso dia a dia aqui. Porque uma coisa muito importante, eu vejo umas lives que dizem assim, seja cor-de-rosa. Gente, não dá. Não dá. Entendeu? Não vamos tampar o sol com a peneira. Todo mundo é de carne e osso. E cada um vinha numa etapa do seu ciclo vital. Quem já não estava bem, não vai estar 100% agora, vai estar pior. E quem vinha bem também não vai estar bem, porque ele vinha bem porque ele tinha rotina. A gente estava bem porque a gente tinha todo um processo de funcionamento. Então, e ainda quando vem falar assim, o novo amanhã vai ser... Quem é que sabe do novo amanhã? Ninguém sabe. Nós não sabemos nem quando vai ser. De novo, a incerteza, que gera mais desconforto, né, para todos nós. Sim. Fátima, eu vou ler alguns comentários aqui, aí daí tu fala em cima de algumas perguntas, algumas colocações, tá? A Adriana, que eu já tinha botado aqui, mas não tinha lido, né? Falando, Fátima ajudou a UPA no primeiro evento de capacitação anos atrás. 6 encontros que fizemos lá na UFPR. Foi maravilhoso mesmo. A história da Fátima de apoio à UPA é de longa data e de sempre. Oscar Perim, parabéns, show de palestra.
Bom, deixa eu descer aqui um pouquinho para pegar os outros comentários. A Val está dizendo, ouço muitas mães relatar que acabam por proteger demais os filhos. Não levam às festas, não circulam em ônibus, não vai e vão ao parque para não expor a criança, alegando que a criança não para, não se comporta, mexe em tudo. Acredito que a ideia da inclusão tem que vir de casa. Temos sim que levá-los às festas, encontros, temos que praticar a inclusão. Sair tem que virar rotina. O que você acha? Muito bem, Val. Vamos lá. Val, posso responder a Val rapidinho? Claro. Não, você manda essa live. Tentar ser objetiva, né? Então, Val, uma coisa que eu não gosto é quando a gente julga os pais. Então, eu sinto que se algum aluno da psicologia que está comigo estiver julgando uma família, ele tem que fazer direito, não psicologia. Então, a família que está super protegida, ela está ainda em uma fase de não entendimento de que a criança precisa aprender a conviver com esse mundo, que não é um mundo cor-de-rosa, é um mundo cruel. É o mundo que a gente vive. É o mundo que vai olhar para mim e vai dizer que eu estou velha. É o mundo que vai olhar para o Rafael e vai dizer não sei o quê. E assim vai ser. É o mundo que nós temos. É esse mundo que o nosso filho vai viver. A gente pode protegê-lo ensinando a lidar com isso. Então, muitas vezes, a família, que passa por etapas diferentes do entendimento do diagnóstico, ainda no começo, ela tem essa tendência de que ela precisa proteger. E a gente vai proteger os filhos sempre. Só que tem um jeito de proteger. E essa escala que a gente trabalha de intensidade de suporte ajuda muito os pais. Então, veja, a escala de intensidade de suporte de adulto, a pessoa com deficiência responde sobre ela, o que ela pensa, os pais respondem sobre ela, e se ela estiver na empresa, a empresa, os funcionários da empresa, e o chefe ou a escola, aonde o outro meio que ela está, responde. E a gente junta tudo isso para formar um plano de trabalho para melhorar essa coisa da intensidade de suporte. Dentro dessa escala, a gente tem algumas coisas em relação a comportamento, né? Comportamento social e interagir com os outros. Quando a mãe está naquela situação de super proteger, a rede de apoio que está em volta dela pode ajudar ela, a partir daí, entender que o filho, aos poucos, pode sair. Mas, enquanto ela ainda não entendeu isso, se a gente só ficar apontando, é péssimo, né? Então, existem mães que fazem isso, e a gente tem que entender que ela precisa de ajuda para poder entender que o seu filho vai ter que aprender a lidar com o mundo e que a gente não vai conseguir transformar o mundo no que a gente gostaria da Disney. Não vai acontecer. Mas nós podemos ajudar o nosso filho a aprender a lidar com preconceito, nós podemos ajudar os nossos filhos a ter rede de apoio no ambiente que ele não dá conta. Então, são coisas que devagarinho a gente vai fazendo, pensando realmente, né, no futuro com certa autonomia. Eu acho que vocês sabem que o ano passado eu passei uns meses na Espanha, em uma clínica de autismo, e eu acompanhei os atendimentos ao longo do ciclo vital. Então, tinha crianças com 9 meses já na expectativa do diagnóstico, já em atendimento, e os atendimentos eram com as famílias junto, foi uma coisa muito importante de eu ver, e eu trabalhei muito com os adolescentes, jovens e adultos. E o nosso trabalho era sair com eles na rua. Né? Então, eu acompanhava o projeto, então vinha a queixa da família, eles, antes de sair, trabalhávamos com ele, o que é que eles faziam que faziam com que as pessoas se afastassem, e aí, então, isso é uma coisa que precisa ser enfrentada, é diferente de aceitável, né? Então, nós não vamos aceitar, nós vamos enfrentar, nós vamos criar estratégias, e eu acho que as mães que estão perto de mim, que me conhecem, sabem que nunca tem um julgamento da minha parte. Mesmo das que estão na fila de que me odeiam, eu não tenho julgamento contra elas. Não tenho, porque eu continuo respeitando e tentando entender de que lugar elas me odeiam. Né? E eu não sou uma pessoa que vou ser amada por todo mundo. Já tenho essa consciência. Eu brinco, é só ligar para minhas ex-sogras. Mas assim, é verdade, eu tô brincando, é óbvio, né? Minhas ex-sogras gostam de mim. Mas eu quero dizer assim, que ninguém veio para agradar todo mundo o tempo inteiro. E por mais que eu queira ser uma pessoa que eu vá ajudar outras, às vezes a forma como eu vou ajudar não é tão boa.
Então, o que eu posso dizer é que a gente precisa ajudar as mães que não estão conseguindo levar os seus filhos e devagarinho achar estratégias para que eles possam estar bem na sociedade, né? Legal, 100%. Vou continuar aqui com a Viviane, que comentou, Carol, não sei, acho que ela marcou alguém aqui para acompanhar a live. A Stefa, ainda no comentário da Stefa, ainda lá na discussão anterior, exatamente, as aulas deviam ser menos conteudistas. Verdade, verdade, concordo 100%. Isso é uma das coisas que a gente tem discutido com bastante, não só com a Stefa, mas com outros professores, que a quantidade não é qualidade. E talvez os pais pudessem se sentir mais confiantes se a gente pudesse estar investindo em conteúdos mais específicos e talvez com menor quantidade de alguma forma, né? Então, aí quem está comentando é a Lari agora, né? Então, eu penso que sufocar os pais e sufocar as crianças nessa hora não é um remédio, né? Então, a escola quer mostrar serviço, ótimo, a escola está fazendo, ótimo, nós queremos que a escola faça, a escola tem que fazer alguma coisa, mas a gente tem que pensar que os pais precisam de atenção e de entender o que precisam fazer e que isso precisa ser dosado com a quantidade do que cada criança e que cada contexto familiar pode oferecer. Porque tem famílias que têm uma organização melhor para lidar com essa parte da escolaridade, e tem famílias que como eu disse, a questão da agressividade está sendo uma coisa muito frequente. O nível de agressividade aumentou muito, muito. A gente evita de falar, mas é uma realidade. O número de mulheres que estão sofrendo é muito grande. Então, como é que a gente quer que essa mãe ainda ajude a criança na escola? Então, cada caso é muito individual. Por isso que eu digo para vocês, às vezes eu me sinto... Eu vou aproveitar para falar dessa questão da agressividade, só uma pontuação dessa questão da agressividade, que eu acho importante, que eu tenho certeza que todo mundo aqui que está acompanhando teve essa clareza, mas é sempre bom, acho, a gente pontuar para algum desavisado que esteja nos vendo. Quando a gente está falando de agressividade, né, a gente está falando de uma agressividade do campo normal do ser humano, daquilo que é esperado dentro de uma situação... Levantar a voz, né? Dar um chacoalhão às vezes. Agora, de forma alguma, né, a gente tem visto aí o aumento nos números de violência contra a mulher, principalmente, né? Eu acho que a pessoa com deficiência ela se torna também vulnerável nesse processo. Então, isso aí já é outra situação, isso é questão de polícia. Então, são situações distintas, isso. Então, vamos reforçar isso, então. Uma coisa que a gente está falando é todo mundo está mais estressado. E a resposta a essa situação de insegurança, estresse, solidão, desorganização geral, é o mecanismo de defesa que a gente tem que agredir para tentar aliviar o que está ruim para a gente. Então, essa agressividade que a gente fala de levantar a voz, de ficar irritado, de não querer comer, ou de bater a porta, isso é uma coisa. Agora, agredir fisicamente a criança, e é isso que eu estou dizendo para vocês, a gente tem que cuidar disso para que não chegue ali, ou agredir fisicamente ou o companheiro, ou a companheira, isso já passou por um grau patológico. Então, como eu digo, é normal a gente ter um índice mais alto de agressividade agora, de um contexto instável, eu estou dizendo para vocês de uma faixa normal de desenvolvimento da pessoa. Mas a partir da hora que eu causo um sofrimento excessivo no outro, físico ou até verbal, na hora que eu desqualifico, no nível que o outro entre num grau de sofrimento, isso é patológico e precisa ser tratado, né? Daí a gente não está falando no mesmo contexto. Bem, doutora Fátima, se você me permitir, eu vou ler todos, porque a gente teve hoje um recorde de comentários em live. Não, por favor. É só porque a gente tem 1 hora e eu quero dar oportunidade para todo mundo que comentou a gente poder citar, né? Ainda que a Stefa, naquela discussão anterior, percebo a única preocupação do ensino à distância é vencer o calendário. Dó dos alunos. A Tia Ellen, nossa ex-presidente da UPA, diretora atual da UPA, grande amiga, é muito difícil lidar com a mudança da rotina e eles entenderem o porquê dessa mudança. A Dani, novamente aqui comemorando uhul, uhul, viva! A Adri, eu estou surtando com os trabalhos e lições. A Dani, haja criatividade.
Adriana, rede de apoio antifascista. Na luta. Na luta. A Daniele Gottfried, desculpa se eu pronunciei errado, Adriana parabenizando a rede de apoio antifascista da ADRE. A Dani, exato, eu tenho que estar bem. Minha rede de apoio são minhas Blue Divas, que é um novo grupo, um movimento das meninas, já tem camiseta, já tem encontro, né? Não vivo sem. Rede de apoio. Eu fui excluída desse grupo. Aí, ó, quero uma puxão de orelha aí, tem que incluir a Fátima. Pior que o marido é o presidente. Será que é sobre mim que ela está falando? Luciene Unixic, desculpa também se não pronunciei corretamente o sobrenome. Meu Miguel, que também é charado meu Miguel, autista, está amando ficar em casa, pensa que é férias e atividade na escola. Sei que devia ter uma rotina, mas a família está sem rotina também e tudo mudou. É uma realidade que muita gente está vivendo. Nossa, Fátima, quanto comentário. Nunca teve tanto comentário em live. Não é ruim. Essa está sendo um aprendizado e tanto. A melhor live da quarentena. Fátima, estou precisando daquele vinho. Tá combinado. Gisele está marcando. Aqui a Karina Ferreira está marcando algumas pessoas. Agradeço por marcar, Karina. Vou pular aqui. E a Valcineia, obrigada. Apenas esclarecendo, não estava julgando. Eu sou uma das pessoas que devemos ter. Sou uma das pessoas que devemos ter grupo de apoio à família. O sistema público deveria destinar mais verbas para a capacitação dos profissionais, além de projetos de suporte familiar. Perfeito, Val. Inclusive, a Val é uma pessoa que tem se aproximado muito, tem se colocado à disposição na campanha Autismo Sem Fome, é uma pessoa muito, muito comprometida. Acho que venci por hora todas as questões, Fátima. Eu anotei. Vou botar o óculos agora para eu poder responder de óculos. Então, quando a Stefa fala de vencer o calendário, isso é uma preocupação nossa muito grande, porque isso aumenta a cobrança no professor, automaticamente o professor perde a qualidade, né? Porque ele também está no estresse, ele também tem a casa dele desorganizada, ele também está sem dormir. Então, isso faz diferença. Vinho, Lari, vamos lá. Então, isso que eu digo, a minha rede de apoio é muito boa. É só começar a chorar que essas maravilhosas vêm me ajudar. Acho que eu vou chorar todo dia que vai rolar mais vinho. A mudança da rotina é uma das coisas mais graves que eu vejo de impacto no desenvolvimento da criança e de nós todos, da família. Então, nenhum de nós estava esperando. E nas primeiras semanas, isso até que foi interessante, né? É curioso. Mas depois de um mês, depois de 2 meses, essa mudança de rotina, ela tem um efeito físico, um efeito emocional, um efeito alimentar, que é aí que a gente precisa entender. Então, quem comentou isso foi a Tia Ellen. E aí eu digo para a Tia Ellen e para as outras mães, né? Primeiro, a gente precisa aceitar que houve mudança de rotina, porque isso é um processo que até eu passei, e eu não estava aceitando a mudança da rotina. Eu queria fazer tudo do mesmo jeito, eu tive que dar uma ré e daí me organizar. E aí eu digo para vocês, então, depois que eu entendi a mudança da rotina, eu preciso, principalmente para criança com autismo, a gente tem trabalhado isso também com a síndrome de Down, de uma repetição de várias formas de pista diferentes. Se a gente demorou para comer a pista, para eles também. Então, construir uma maquete, construção, de fazer com massinha, desenhar, fazer uma série de chatzinhos para eles entenderem. É muito difícil para eles administrarem uma coisa tão abstrata e tão avassaladora que nem é isso que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita, e eu diria para vocês, talvez todos os dias um pouquinho, de manhã, uns minutinhos, porque isso tem acalmado no dia. Então, eu tenho atendido algumas mães por telefone, e quando a gente começou a trabalhar todo dia, a gente fez uns 15 minutos para trabalhar, que mudou o dia, que hoje vai ser um dia diferente. Todo dia isso, em menos de 7 dias já houve uma melhora de ansiedade do comportamento da criança muito grande. E, na verdade, acho que da própria mãe, né? Porque isso é ruim. A Adri falou que está surtando com as tarefas de casa. É a mesma situação do que a gente falou, né? O calendário tem que ser vencido.
E eu diria, não vale a pena a gente surtar por causa disso. A gente está vivendo um momento histórico, né? E talvez a gente pudesse construir isso de uma outra forma. Eu estou tentando me reconstruir todos os dias, porque eu também não estou aceitando muito isso. Eu tenho dias que eu acordo chorando, tem dias que eu quero que vocês saibam que eu sou normal, que eu não nasci assim. Esses dias eu tenho uma outra professora pesquisadora do nosso laboratório, que é minha amiga pessoal, que é a professora Giovana Medina. E às vezes eu choro, é engraçado, você não passa isso. Eu digo, tá, mas eu sou normal. Então é importante a gente se dar esse direito de entender, e eu não preciso surtar por causa da lição, eu não preciso surtar porque eu tenho um monte de reunião. Eu vou parar, respirar e achar uma forma de meio termo. Tentar negociar com a escola, se for o caso, né? Então, isso implica em ter uma rotina. Então, teve uma mãe que falou ali que a família está sem a rotina. Talvez esse sem a rotina possa ser uma meia rotina, para evitar que a gente depois tenha um impacto que, se tudo voltar, a criança não se adapte novamente a um processo de rotina. Então, é muito importante a gente entender que, se hoje a criança ficar sem rotina nenhuma, nós vamos ter consequências se a segunda-feira o presidente Adri diz volta tudo no normal. Vamos pensar que vai segunda-feira. Aí a nossa criança, que não tinha rotina, vai ter muitas dificuldades de se adaptar a uma rotina. E a última coisa que eu ia falar é para a Val. Val, eu não falei para você, eu aproveitei o gancho. Eu aproveitei o gancho porque eu acho que é muito comum, e eu senti que na tua voz não havia julgamento, mas é muito comum as pessoas esperarem que os pais façam algo mágico, que os pais sejam super maravilhosos, que os pais não errem nunca, que os pais nunca levantem a voz com os filhos. Isso não existe, porque daí não são pais, né? Então, é só esse entendimento, né? E eu concordo muito com você que a gente tem que ter um investimento na rede. Eu fundei as rodas de conversa, isso foi em 2013. As rodas de conversa, elas já existiram com o intuito de oferecer algo diferente, oferecer um lugar onde a família pudesse ir, onde o professor pudesse ir, a gente ampliasse um espaço de apoio, sem julgamento, e que, em conjunto, a gente encontre soluções, porque não existe uma situação não ter solução, não existe. A não ser que a pessoa morreu. Morreu? Se está vivo, tem que ter solução. Não existe não ter solução. É que, às vezes, a gente quer que seja aquela solução que a gente imagina que é. E é aí que a gente frustra. Certo? E aí, Rafael? Respondi tudo. Fátima, quero te agradecer muito, muito, muito de coração por você nos brindar com tanto conhecimento, com tanto apoio, né? Eu acho que não só pessoalmente eu, mas a UPA, não sei se a palavra é deve ou é admirar, eu não sei, eu sei que você é uma pessoa muito especial para todos nós, uma pessoa que, assim como eu, tenho certeza que muitas pessoas admiram, né? E sei do teu esforço, a tua dedicação, não só nas questões de pesquisa, mas também em políticas públicas. Foi isso que me motivou a te convidar, toda essa admiração, saber que tem muita gente hoje que está vivendo essa realidade nesse período de pandemia, essa questão das aulas online, que você sabe, né, o quanto que eu me preocupo com isso, né? E você sabe que eu respeito isso, não pode ser coisa ruim, não pode ser, só que não pode não ser nada. Então tem que deixar fazer para a gente poder criticar, você sabe que então, assim, eu acho que a gente conseguiu ter um debate muito legal, muito, muito gostoso, muito proveitoso. Tenho certeza que muita coisa que você falou tocou. E enquanto você estava falando, já veio mais umas 10 perguntas, mas vai ficar lá para você responder depois. Não, manda para mim, manda no meu e-mail que eu respondo as pessoas. E as pessoas podem escrever no meu Face também, não tem problema, eu respondo todo mundo. Posso eu falar também? Claro. Então, quando eu conheci a Adri e eu conheci a UPA para mim foi um sonho de consumo. Eu sonhava com alguma coisa dessa. Os pais das suas comunidades não merecem. E associações têm problemas.
E eu sou associada a várias. E alguém, muitas vezes, e vocês sabem que eu estou na Associação Riverdale há muito tempo, eu não tenho um partido ali dentro, e eu não vou brigar com ninguém, porque eu sempre vou estar ali, porque eu estou ali não é pela associação, é por todas as pessoas que têm síndrome de Down. E eu estou na UPA, não é porque tem um presidente ou outro presidente, eu estou na UPA por todas as pessoas com autismo que estão ali. Então, eu sempre vou estar de mão aberta, essa parte de brigar, vocês sabem que eu sou boa de briga, mesmo que a gente não concorde, eu vou estar do lado, não vou destruir ninguém nunca, né? Ninguém vai fechar minha boca se eu tiver que brigar. Graças a Deus, as minhas asas não são presas, então eu sou boa de briga. Se alguém disser, não pode mais pesquisar aqui, tchau, me perderam, vou pesquisar em outro lugar. Eu não vou deixar de viver, mas, ao mesmo tempo, nunca eu vou abandonar uma luta que seja pela defesa da pessoa com deficiência, nunca. Isso vocês podem acreditar. E eu posso estar, muitas vezes, apoiando os pais, e, às vezes, talvez os pais não se sintam tão apoiados, mas é que a minha luta é pela pessoa com deficiência, e, às vezes, os pais não estão enxergando alguma coisa que eu estou enxergando, e eu também posso mudar de ideia, vocês já viram que é só vocês me convencerem. Consciência, eu mudo de ideia, não tem problema. Foi um prazer enorme estar aqui. Pode acreditar que eu não estava fazendo live nenhuma e eu consegui fazer essa, estou me sentindo super bem. Fátima, muita gente dizendo para a live continuar, para fazer mais live com a Fátima. Mas podemos marcar. A Milene está perguntando se a live vai estar disponível. Ela vai, fica ali na página da UPA, na página Rafael Saleta, ali, pode acompanhar desde o início. Estamos fechando agora com 1 hora e 1 minuto de live. Fátima, sou teu fã. Obrigado. Tchau para todos. Foi um prazer. Valeu, pessoal. Tchau.